Então, assim, será que é preciso um corpo para haver análise? Porque a diferença entre o ser virtual e o ser físico é o corpo. O ser físico tem um corpo, e o ser virtual é luz e energia sobre tela, que representa um corpo, mas não é um corpo, não tem cheiro. A sala do analista cheira, a sala do analista está decorada de um jeito, né? Será que é preciso corpo? Né? Eu acho muito interessante essa ideia do corpo. De que corpo é esse que nós estamos falando, né? Num contexto de análise, né? Independentemente de ser um corpo físico, presencial, ou corpo que aparece virtualmente, mas o corpo do analista. O analista que é alguém que está presente numa relação de tensão com um analisando que busca análise. Que corpo é esse? Eu penso que o analista começa bem antes e vai embora bem depois, né, Alfredo? Em outras palavras, a pessoa vai numa análise, ou mesmo espera uma análise virtual, né? Tem um elemento de expectativa que parece que o analista está presente ali, né? Mesmo não estando numa análise presencial, na análise virtual, né? Eu sempre disse que a análise continua para além do tempo da sessão. A mente humana ela continua operando nesse contexto e essa ideia do corpo do analista. Então, eu gostei da sua formulação. O analista está presente antes e depois. Estou aqui pensando que no atendimento virtual ele some rapidamente e antes ele não está presente, porque a pessoa pode estar super envolvida no trabalho e aí fala, pronto, agora chegou a hora. Aí ela sai do computador e vai aqui para o celular. E na análise presencial, ele teve que sair de casa, pegar. Eu acho que não está antes no virtual. E no depois também não, porque rapidamente eu mudo e vou fazer outra coisa. E enquanto eu vinha do consultório do analista para casa, eu carregava o analista, né? Então, talvez aqui a gente tenha encontrado talvez uma formulação, dito Penso que nessa sim. sua frase que o analista está presente antes e continua depois, no atendimento virtual não, né? Penso que não, e certamente não dessa forma. E aí eu me pergunto se não está de forma nenhuma. O analista, ele é uma figura, você falou dessa tensão, achei muito interessante. O analista, ele é uma figura do mistério, vamos chamar assim. Ele é uma figura que passeia por espaços simbólico transferenciais. Ele passa ali, ele está ali, mas não está só ali, ele transita. Da mesma forma como ouvia muitos anos atrás, na minha formação em psicanálise, o professor me disse, ó, divã é cama de faquir, ele tem que espetar. O divã não é lugar para dormir, né? O divã não é lugar de conforto. A análise é um lugar tenso, é um lugar de expectativas, é um lugar onde transitam coisas que não podem ser vistas, né? Nem presencialmente, nem virtualmente, no sentido de que eu penso que é o que transita no próprio campo transferencial. Não é? Eu acho que sim, quando há uma presença física, você tem elementos interpretantes maiores do que propriamente no espaço virtual. Como assim? Existe o elemento da fala, sem dúvida nenhuma, que é central no nosso trabalho, né, Alfredo? Mas ele não é o único elemento interpretante, né? Você tem, por exemplo, todo um conjunto de como o seu analisando chega, como ele se senta, certos temas que estão sendo colocados, como ele se mexe no divã ou na poltrona. Tem determinados temas em que se vê claramente que a pessoa está mais nervosa porque está mexendo determinada parte do corpo, que numa situação virtual você não veria. Você tem
uma certa condição interpretante que eu penso diferenciada presencialmente para além da linguagem propriamente dita, no sentido que o analisando fala, que, repito, é central para nós, né? Mas não é única. Né? Então, as pessoas coçam a cabeça, as pessoas trocam as pernas, ficam balançando os pés. Você tem uma série de elementos que o analista pode se servir para imaginar que talvez ali, naquilo que se está falando, pode ter alguma coisa maior, porque você vê reações emocionais ali no corpo do analisando que seriam mais difícil de perceber numa situação online, numa situação virtual, né? Mas eu concordo com você que certamente essa situação do corpo do analista no sentido amplo da palavra, ela é obviamente mais limitada no universo virtual. Mas o importante é dizer mais limitada, mas eu não penso que a ponto de comprometer o trabalho. Eu acho que, como você bem marcou, você tem um universo estruturante da análise que se mantém no atendimento virtual, não é? Que é o elemento da associação livre, que é o elemento da atenção flutuante do analista. Um analista, ele obviamente vai ver coisas, como você também marcou, ligadas ao universo do analisando. Você fica sabendo a cor da parede da casa dele, para brincar, né? Coisa que você não veria no universo presencial, né? Mas o analista, obviamente, é alguém que está treinado numa escuta, e numa escuta baseado no princípio da atenção flutuante, que é o congênere analítico, para a associação livre do analisando, não, Alfredo? Então, essas condições estão absolutamente dadas no universo virtual. Não é? Eu me lembro, antes da pandemia, você certamente também, que falar de análise online era chutar a santa. Né? Pelo amor de Deus, na psicanálise que vocês estão falando, e etc. Precisou vir um vírus, né, para as pessoas começarem a se perguntar sobre a análise virtual e ver que era a única forma de continuar trabalhando. Não havia outra possibilidade, né? E aí as pessoas começaram a se perguntar: nesse trabalho, o que ficou comprometido ou não? Uma vez que você tem essas condições mantidas, a análise é possível. Então, mas me parece que essas condições, repito, que você bem marcou, estão existentes no universo online. Agora, você tem certas situações que realmente mudam no universo online. Essa que você falou, da pessoa buscar um carro, parar o carro, descer no consultório do analista, ver o consultório do analista, o cheiro do consultório do analista, os quadros pendurados, tudo isso faz parte do corpo do analista, né? Nesse sentido. São pistas em torno deles, fazem parte do corpo do analista. Não estou falando da pessoa do analista, né? Mas de todos aqueles elementos que compõem o universo transferencial, que nem precisa aparecer a figura do analista. Por exemplo, eu vou numa livraria e compro um livro parecido ou mesmo igual ao que eu vi na sala de espera do meu analista. Isso faz parte do universo transferencial. Mas eu nem falei disso da análise, posso nem me dar conta disso. Mas está ali o analista, e em outras passagens também, né? Então, esse elemento me parece essencial marcar, Alfredo, que se há uma diferença maior nisso, né, a gente podia marcar essa questão dos interpretantes, que me parecem maiores no universo do atendimento presencial, né, e essa situação que você apontou do antes e o depois da análise, que envolve alguma coisa da continuidade da análise, mesmo a sessão ainda não tendo começado ou mesmo já tendo acabado, né? Porque a pessoa vai pensando, a pessoa ela pega um ônibus, ela pega um carro, ela está em torno de si mesma, né? E que me parece que sim, no universo virtual é diferente,
né? Mesmo que ela não ficasse distraída com outra coisa, não fosse fazer outra coisa, me parece diferente. Me parece alguma coisa assim, sabe, Alfredo? Você pegar o carro para ir no analista, é você pegar o carro para ir na caverna do dragão, sabe? Você está indo lá, é uma coisa tua, só tua. A relação com um analista, eu penso, é uma relação absolutamente específica na vida de alguém. Porque as outras relações, né, Alfredo, elas são, vamos chamar assim, já bem marcadas simbolicamente. A outra pessoa que se relaciona conosco, está num universo. É meu pai, é minha mãe, é meu filho, é meu amigo, é meu professor, é meu aluno, seja o que for, é meu papagaio, mas está num universo simbólico já demarcado. Me parece que as condições, e nisso o analista é central para zelar por isso, que ele tenha uma condição transferencial onde ele pode passar por muitas posições. Nesse sentido, que eu costumo chamar que o analista é o coringa, né? No jogo de baralho, ele transita no valor das outras cartas, diferentemente das relações com as pessoas comuns da nossa vida comum. Essa é minha esposa, esse é meu marido, esse é meu namorado, e etc. Está tudo muito demarcado e em torno do que se espera dessas pessoas na cultura. Numa análise, não. Né? O analista é um ser que, pela própria forma como ele ouve e da própria forma como ele coloca a linguagem numa situação interpretativa, ele é alguém bastante específico, é uma relação única na vida de alguém, que alguém escolheu ou foi recomendado para, e nesse sentido já há uma transferência de confiança. Quando alguém recomenda um analista, a transferência, eu quero dizer, já começa antes de você encontrar. Então, é, tudo isso, né, carrega esse quê de mistério, penso, que um analista deve preservar. Não para, obviamente, se tornar misterioso em si mesmo, não se trata disso. É um quê de mistério no sentido de não ficar aprisionado, não é, numa posição transferencial específica, porque aí ele perde o poder, bastante poder analítico. Né? Ele precisa estar em algum lugar, em algum momento, sim, mas ele pode transitar por outras situações, me entende, Alfredo?